Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do programa Potencialize com Vida, uma oportunidade de debater o uso eficiente de energia no país. E é claro, assim a gente colabora também para a descarbonização do Brasil. Eu sou a jornalista Juliana Rangel e estou aqui hoje para conversar com o deputado Eduardo Bandeira de Mello, do PSB, que é vice-presidente de Eficiência Energética da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Deputado, muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Juliana. Prazer enorme estar falando aí sobre eficiência energética, né, que é um dos meus assuntos favoritos. Lá no BNDES, as pessoas diziam que era o meu segundo assunto favorito. O primeiro você já até citou aí logo no início da entrevista. É um prazer enorme estar falando. Eu acho que é um assunto que as pessoas têm que discutir mais e têm que se conscientizar da verdadeira importância da eficiência energética. Sem dúvida. Então, vamos aproveitar esse espaço e aproveitar essa oportunidade para debater um pouco mais esse tema que é tão importante para o Brasil. Bom, eu queria começar a nossa entrevista pedindo que o senhor explique um pouco para a nossa audiência qual é o papel da Frente Parlamentar na área de eficiência energética. Pois é, Juliana, eficiência energética eu considero que se a gente for considerar as fontes é, de energia possíveis, né, a gente vai sempre dizer, não, as fontes mais limpas, aquelas que a gente deve incentivar mais, são a eólica, a solar, a hídrica, né? E às vezes as pessoas esquecem que mais importante do que essas todas é a energia negativa, é aquela energia que você não usa, é aquela que você usa menos para produzir mais, e é a eficiência energética. E a frente existe exatamente para que a gente possa promover esse conceito, que a gente possa chamar a atenção das pessoas de uma maneira geral e também, né, das instâncias governamentais, seja federais, seja estaduais, municipais, e também nas áreas empresariais, né, comerciais, industriais. Então, a frente existe para isso, né? Um fórum de discussões, e a partir daí a gente pode ter inputs importantes, inclusive para formulação legislativa. Sem dúvida, deputado. E quais seriam as metas que o senhor consideraria como sendo mais importantes para o curto, para o médio e para o longo prazo? Bom, Juliana, a nossa, na realidade, a frente parlamentar é uma vice-presidência da Frente Parlamentar de Energia, né? Então, foi entendido lá pelos membros da frente parlamentar que eficiência energética era uma coisa tão importante que merecia uma vice-presidência, né? E nessa vice-presidência a gente tem alguns eixos temáticos. A gente tem, por exemplo, a constituição de índices de eficiência energética, né, e certificação de projetos setoriais, né, isso em todos os setores da economia, né, na indústria, nos transportes, no saneamento, que é um setor super importante e eletrointensivo, né, nas edificações. Você tem também, para discutir lá na frente, as estratégias para reindustrialização, competitividade e eficiência energética. Hoje nós estamos falando mais do que reindustrialização, nós estamos falando em neoindustrialização. A neoindustrialização incorpora um componente qualitativo que eu diria que está muito ligado tanto à questão da inovação quanto à questão da sustentabilidade. E a eficiência energética é sustentabilidade na veia. Nós tratamos também, trataremos muito na nossa frente parlamentar, né, das políticas energéticas eficientes, integradas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Então, aquela coisa, não, nós nos orgulhamos, né, de ter uma matriz energética limpa, né? A nossa energia produzida aqui no Brasil, ela é mais limpa, mais positiva do que nos outros países. Mas não adianta você produzir uma energia de maneira limpa e depois desperdiçar, né? Ou não usar de maneira eficiente.
Você tem também a questão da pesquisa, né? Pesquisa vamos dizer, de modalidades, né? De intervenções de eficiência energética e também de fontes de financiamento, porque não adianta nada também você ter alguma coisa que seja extremamente importante, né? Se você depois não consegue os meios e os modos para implementar. Coisa da geração distribuída, né, e cogeração de pequeno e médio porte, né, é uma coisa que é frequentemente discutida, né, nos segmentos tanto industriais, né, de serviços, setor público, mas a eficiência energética tem que estar presente em tudo isso, né? Eu costumo dizer que a eficiência energética é um tema transversal, né? Qualquer assunto que você tiver debruçado, né, qualquer coisa que você tenha que fomentar, você deve fomentar considerando, né, o potencial e as oportunidades de fazer isso de maneira mais eficiente. Perfeito. O senhor começou falando sobre a necessidade da gente ter como medir índices de eficiência e certificar projetos, né? O Brasil hoje tem alguns programas que são considerados relevantes para estimular a eficiência energética, entre eles o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, a PNCURE, que é a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, entre outros. Mas eu queria entender do senhor o que que a gente poderia fazer para, já que a gente está falando de eficiência, para que haja uma eficiência maior desses projetos, uma integração maior, né? Recentemente, até o Ministério de Minas e Energia foi alvo de um questionamento do TCU, que viu que o Ministério estava com dificuldade de coordenar as diferentes frentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que está sendo debatido nesse sentido, de unificar as políticas. Então, Juliana, vamos começar falando do Procel, né? O Procel é um programa, eu diria que é mais velho do que muita gente que está assistindo aqui a nossa entrevista, né? O Procel foi criado em 1985, e ele foi criado com uma equipe, né? Foi criado com formuladores assim de altíssimo nível e ocupou um espaço no organograma da Eletrobras, e eu estava na época no BNDES, sempre fui parceiro do Procel. Agora, o Procel, apesar de toda a excelência com que ele era tratado dentro da Eletrobras, ele nunca teve, vamos dizer assim, a importância para o país que ele merecia ter. Nunca se levou muito a sério o Procel. O Procel nunca teve muitos recursos disponíveis. Era uma época, inclusive, em que se falava que eficiência energética, né, que conservação de energia era um assunto secundário, porque, afinal de contas, né, o Brasil era campeão mundial em hidroeletricidade, que as nossas barragens eram a melhor coisa do mundo, então, não se preocupava muito com essa coisa de economizar energia. E, infelizmente, só se falava em economizar energia quando a gente tinha algum problema de suprimento, quando você tinha racionamento, né? Então, o Procel ele existe até hoje, né? Ele já vai fazer 40 anos no ano que vem. Sempre teve gente altamente qualificada tocando o programa, mas ele nunca foi levado muito a sério. O que eu espero que daqui para frente, né, agora então que o país está nesse processo aí de transição energética, dando atenção à economia verde, eu acredito que o Procel tenha também, vamos dizer, o lugar que ele merece. E além do Procel, você tinha, né, você falou da PNCUR, tinha um Compete também. O Compete era o equivalente do Procel para o combustíveis, né, e era gerido pela Petrobras, né, e hoje o Compete, ou o que sobrou dele, né, está incorporado ao Procel e isso tudo está dentro da MBPAR. Então, o que eu acho, se eu pudesse sintetizar, né, assim, em uma frase, eu diria que os programas de eficiência energética não foram levados a sério como deveriam. E daqui para frente a gente tem uma grande oportunidade de virar esse jogo. Temos instrumentos, inclusive, de financiamento,
tem o BNDES aí. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos levar a sério, né, uma coisa que já existe há muito tempo e que tem um potencial muito grande, né, para ajudar aí o nosso país. A gente vai voltar nesse tema do financiamento já já, deputado, mas antes eu queria pegar aqui um gancho na sua fala, que o senhor comentou que a gente é um país que tem uma matriz energética muito limpa. E, ao mesmo tempo, a gente consome relativamente pouca energia quando a gente se compara a outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, consomem 5 vezes mais energia do que o Brasil. Mas para a gente crescer, para a gente se desenvolver, inevitavelmente, a gente vai aumentar o nosso consumo de energia também, né? Como que a gente pode fazer isso de forma ordenada e responsável em termos de eficiência energética? Então, em termos absolutos, é claro que a economia do país crescendo, a gente vai consumir mais energia, né? Mas se nós formos eficientes, nós vamos consumir menos energia por unidade de produto. E é isso que a gente tem que perseguir, né? Então, isso tá nas nossas mãos, né? E o Brasil, como tem a energia mais barata, mais limpa do que o resto do mundo, nós temos uma grande oportunidade, inclusive, de utilizar essa nossa vantagem comparativa para atrair a produção para cá, para o Brasil. Então, não faz muito sentido a gente produzir energia barata e exportar a energia e importar os produtos que são fabricados usando a nossa energia. Vamos aproveitar, inclusive, esse processo aí de neoindustrialização para tentar trazer a produção para o Brasil e o mundo vai ganhar com isso, que vai ser uma produção mais eficiente. O senhor citou esse conceito de neoindustrialização já 2 vezes. Explica um pouquinho para a gente o que que seria isso. Olha, a indústria no Brasil, nos anos 80, ela tinha uma expressão dentro da nossa economia muito maior do que tem hoje. Com a evolução, né, eu diria, daquele pensamento mais liberal, em que o Brasil poderia simplesmente ser um produtor de matérias-primas e um importador de produtos industriais, a participação relativa da indústria diminuiu muito. E agora, nesse governo, está se procurando reverter essa situação. Só que não é simplesmente aquela coisa, né? Vamos recuperar o que a gente tinha, né, no passado, na nossa produção industrial. A nossa produção industrial, né, nunca, nesse passado, ela nunca tinha incorporado esses conceitos qualitativos de sustentabilidade, de inovação. Hoje mesmo eu participei de um programa na TV Câmara e a gente estava lembrando que o símbolo, o logotipo da Fiesp, né, era uma chaminé com fumaça preta. Então, esse tipo de conceito não se admite mais. A Fiesp mudou o logotipo, a Fiesp tem uma outra postura já há muito tempo, né? Eu fui, durante algum tempo, né, membro do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, né? Mas é um exemplo, né? Como é que a nossa postura em relação à indústria era totalmente diferente há 30, 40 anos atrás. E agora que a gente está querendo recuperar a nossa indústria, nós temos que fazer essa recuperação com outro tipo de conceito. Nós temos que incorporar essa postura ligada à inovação e à sustentabilidade para que a gente possa, inclusive, ser mais competitivo na nossa produção industrial. Por isso que isso foi até o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, né, que acumula o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ele que forjou esse nome. Não vamos chamar de reindustrialização, vamos chamar de neoindustrialização, porque ela tem esse componente qualitativo. Que bom. Bom, e atualmente, quando a gente olha para um retrato da indústria hoje no Brasil, o que que o senhor consegue perceber? Quais são os setores que estão liderando aí essa questão da eficiência energética e quais seriam os setores que ainda são um pouco mais conservadores, têm receio, encaram como gasto e não como investimento? Olha, é claro que os setores eletrointensivos eles percebem muito mais a importância de se usar a energia de maneira eficiente, tá? Então, você vai ver sempre
né, entre os grandes consumidores de energia, uma necessidade muito maior de buscar eficiência energética, porque, afinal de contas, a energia é um fator muito importante na sua estrutura de custo. Sim. Outros setores, né, seja da indústria, seja do comércio, seja na área de transporte, que é o maior demandante de energia no Brasil, muitas vezes as pessoas não percebem, né, que às vezes uma economia pequena, né, mas pode fazer a diferença na sua estrutura de custo, na sua competitividade. Então, eu acredito que os setores em que a energia é um item de custo que não é tão importante quanto é numa indústria de alumínio, ferroligas, mesmo na área de saneamento, que é eletrointensiva, talvez essa percepção não seja tão clara. Mas aí cabe aos formadores de opinião, cabe inclusive aos especialistas em eficiência energética chamar a atenção para isso e comunicar, né, que aquilo ali pode ser um fator super relevante de aumento de competitividade. Hoje em dia você tem no Brasil as ESCOs, né? As Uhum. ESCOs, né, foram criadas lá pelo menos o mundo tomou conhecimento delas nos anos 80 nos Estados Unidos, né? E são empresas que, a sigla ESCO é Energy Service Company, né? Então são empresas que faziam o serviço de conservação de energia nos seus clientes e muitas vezes se remuneravam de parte dessa economia. Essas ESCOs, né, começaram a surgir no Brasil nos anos 90, né, em 97 foi criada a ABESCO, né, que é a Associação Brasileira de ESCOs, né, que está até hoje aí, pujante, e esse setor começou a operar no Brasil no início de maneira muito incipiente, né, exatamente porque eles tinham que convencer os seus clientes de que era um bom negócio investir em economia de energia. Muitas vezes, essas ESCOs no passado não tinham como oferecer o pacote completo, ou seja, você deixa eu entrar aí, eu vou economizar a sua energia e depois a gente vai dividir aí os ganhos. Muitas vezes eles tinham dificuldade de fazer isso, até por falta de financiamento. Eu que Sim. estava lá na ponta financiadora, eu participei dessa discussão assim muito de perto, mas É, certamente você vai perguntar mais para frente, a gente continua a história das ESCOs aí. vamos falar mais sobre essa sua experiência no BNDES, sim. Bom, mas só para corroborar aqui com a sua afirmação, né, tem um estudo do Ministério de Minas e Energia que mostra que a cada R$ 1 investido em eficiência energética, existe uma economia de R$ 3,40, né? Então, para quem ainda vê isso como um custo, talvez seja o momento de se atualizar. E bom, e aí já encaixando a próxima pergunta, aproveitando a sua experiência no BNDES, né? Eu queria ouvir do senhor qual o papel dos bancos de desenvolvimento e das agências de fomento nesse processo de fomentar os investimentos em eficiência energética no Brasil. É um papel super relevante, né? Afinal de contas, os bancos, né, o setor bancário, né, ele tem um papel aí no financiamento da indústria, da infraestrutura extremamente relevante, como no mundo inteiro. E o Brasil tem a sorte de ter um banco de desenvolvimento, né, que é extremamente antenado para essa questão ambiental e de eficiência energética. O BNDES, por exemplo, já há muito tempo que toda operação que entra no BNDES, independente de que setor seja, ela sofre uma checagem inicial, né, das oportunidades ambientais, né, e dos requisitos ambientais, incluindo aí a eficiência energética. Então, a equipe do BNDES muitas vezes chega para o industrial, né, para o proponente lá do financiamento, e diz: Ó, tá certo, eu vou financiar, mas eu gostaria que você investisse nisso, nisso, nisso também, e pode contar com o meu dinheiro para isso. O papel do Banco de Desenvolvimento é esse, é de indutor também. E no caso da eficiência energética, nós tínhamos um problema sério no passado, ainda existe um pouco, né, mas nós conseguimos minimizar ao longo do tempo, que era essa coisa
do financiamento da ESCO, né? Porque o que a ESCO faz? A ESCO vai lá na sua indústria e ela promove uma intervenção no seu ativo, né? Na sua planta. E normalmente o que o banco pede de garantia do financiamento? Pede aquilo que você está investindo. Só que nesse caso você está investindo na planta de terceiros, você não pode dar aquilo em garantia. Então você teria que ou convencer o seu cliente a pegar o financiamento e se endividar e ter que prestar garantias, né? O que muitas vezes era difícil, né? Ou então você tem que buscar um mecanismo inovador. E foi isso que nós trabalhamos, né? No início dos anos 2000, no BNDES, criamos um programa para financiar projetos de eficiência com cláusula de risco, a gente chamou de PROESCO, e esse programa tinha um fundo de aval embutido, né? Hoje o BNDES já tem um fundo garantidor de projetos de eficiência energética, né? Mas foi uma história bonita e muitos percalços pelo caminho. Mas Deputado, respondendo, podem contar aí com o BNDES, com o setor bancário, que hoje já existe essa percepção de que investir em eficiência energética é uma coisa positiva. sim, e só para caso alguma pessoa da nossa audiência não saiba, a gente está falando disso justamente porque o deputado teve uma longa experiência, né, uma carreira bastante bem sucedida no BNDES, né, deputado? Foram 36 anos, é isso? É verdade, entrei lá bem novinho, e tal, passei por todas as áreas do banco, mas tive muito tempo ali na área de energia, na área de meio ambiente, e eficiência energética era um dos meus assuntos favoritos, né? O pessoal do setor elétrico, da Eletrobras, depois do Procel, né, sempre foram meus parceiros. Depois o INE, né, você conhece o INE, que é o Instituto Nacional de Eficiência Energética, que é um instituto, né, uma entidade sem fins lucrativos e tal, que se dedica a fomentar esse conceito, né, a promover os conceitos de eficiência energética e trabalhar exatamente, é um think tank, né, para tentar eliminar eventuais gargalos nesse processo. Perfeito. Deputado, eu queria voltar um pouquinho naquela questão sobre o que a gente pode fazer para que exista um plano nacional que seja adotado de forma ampla e efetiva no Brasil. Existe um estudo feito pela GIS, que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional, que inclusive promove esse programa, né, que é o Potencialize, que mostra que se fosse implementado um plano nacional para eficiência energética do setor industrial, o Brasil poderia ter uma economia de custos da ordem de 10 bilhões de reais até 2050. Isso numa estimativa conservadora. E a gente também deixaria de emitir aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Então, eu queria ouvir um pouco da sua avaliação com a experiência que o senhor acumula e com a sua atuação também na frente parlamentar, o que falta efetivamente para que esse plano nacional seja adotado? Então, eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse plano vai sair, né? Ele já está sendo gestado, uma parceria entre o INE e o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tem uma Secretaria de Economia Verde. Então, esse plano já está sendo trabalhado. A ideia é que esse plano sirva como orientador, né, para as ações de eficiência energética e a gente possa alcançar esse potencial. Esse plano envolve muita coisa. Ele envolve, por exemplo, a criação de um banco de dados, né, com índices específicos sobre o consumo de energia e descarbonização dos principais setores produtivos, né? Então, você tendo esse tipo de índice, isso daí é um benchmark super poderoso, né, para fomentar e subsidiar ações nessa área. Você tem nesse plano também um constante desenvolvimento de metodologias, né, para aumento de produtividade, né, ligados ao uso eficiente da energia. E aí vale para vários setores, né? A gente está falando aqui mais de indústria, mas você tem o setor público, por exemplo, às vezes a gente não imagina o potencial de energia, de eficiência energética que existe no setor público, desde
coisas simples como iluminação pública, né? Iluminação de prédios públicos, né? Até se você considerar que o setor de saneamento ainda tem um componente público muito grande, né? Você tem também aí uma oportunidade muito grande. Esse plano vai organizar, né, e trabalhar a partir daí, criar grupos de trabalho, né, com os principais atores, né, desse processo, né, como as fundações de apoio à pesquisa, como o CNPq, como a FINEP, o BNDES, a CNI e as federações de indústrias dos estados, CNT, aí estamos falando de transporte. Quando a gente fala de eficiência energética, às vezes as pessoas lembram, né? Eu também, né, por vício, de origem, então eu lembro principalmente do setor elétrico, né? Mas se você pegar, por exemplo, um projeto de substituição de modal de transporte, isso é um projeto de eficiência energética poderosíssimo, que deve sempre ser buscado, né? Então, é importante que todos esses atores e outros que eu posso não estar lembrando aqui agora participem desse processo, né? A promoção do uso de equipamentos eficientes, né? Não esquecer da energia térmica, a coisa do financiamento, estar sempre antenado, quais são as melhores fontes de financiamento, garantir com que o Procel, né, e o Compete, aquilo que a gente falou da primeira pergunta, né, que o Procel e o Compete tenham condições efetivas de trabalho, ou seja, poderia citar vários outros aqui, mas o fato é que esse plano ele já está sendo gestado, né, é uma parceria do INE com o MIDIC. Felizmente o MIDIC voltou a existir, né? E felizmente o MIDIC tem uma Secretaria de Economia Verde, né, que é fundamental para que o Brasil entre numa rota positiva aí de transição energética e de neoindustrialização. Bom, deputado, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por essa conversa. Muito obrigada. E queria passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais, por favor. Não, Juliano, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente pode conversar de vez em quando, né? Inclusive, a partir do momento que esse plano começar a ser implementado, acho que vamos ter muitas novidades para contar, né? Eu acho que a frente parlamentar, eu sugiro que todo mundo fique acompanhando, que a frente parlamentar pode realizar audiências, inclusive específicas de determinados setores, né? Vamos fazer uma audiência só sobre as oportunidades de investimento no setor de saneamento, por exemplo, né? Qual é o estado da arte? Como é que as nossas concessionárias estão? Todas elas estão bem, né? A gente imagina que não, né? Porque a questão do saneamento ainda tem lacunas importantíssimas a serem preenchidas, né? E, e que essas lacunas sejam preenchidas já com uma postura ambientalmente correta e com a questão da eficiência energética contemplada. Então, podemos fazer uma audiência pública sobre um determinado setor industrial, sobre o setor comercial, por exemplo, sobre o setor público, né? O que pode ser feito ainda de eficiência no setor público. Então, tudo isso a frente parlamentar vai se debruçar sobre esses assuntos todos. Então, eu fico muito feliz assim se o Potencialize acompanhar esse trabalho, né, participar das nossas audiências e que a gente tenha muita novidade boa para contar daqui para frente. Maravilha, deputado. Temos aí muitas oportunidades em frente. Bom, eu queria agradecer, então, mais uma vez ao senhor. Queria agradecer também a nossa audiência super qualificada, sempre nos prestigiando, colaborando para engrandecer esse debate. Não se esqueçam de deixar seu comentário e de assinar o nosso canal. Só para lembrar, o Potencialize é um programa de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias indústrias que costura o setor de ponta a ponta, desde a capacitação de mão de obra ao fornecimento de crédito, financiamento e consultoria técnica. Ele é resultado da cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável, liderado pelo Ministério de Minas e Energia e coordenado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ.
O Potencialize Convida é uma realização do programa Potencialize e tem produção executiva da Alter Conteúdo Relevante. Participaram desse episódio Kevin Albuquerque e Gustavo Santos na produção audiovisual e sonora, Natália Araújo na edição, Lia Ribeiro na coordenação e eu, Juliana Rangel, na pesquisa, roteiro e apresentação. Aguardamos vocês. Até a próxima.